muita saúva e pouca saúde, os bares do Brasil são. Obrigada, homens da minha vida. 6 hours is riding the subway before anybody notices. Suppose if I had to choose between the true version and an elaborate one involving a fish. Eu não quero ser seu amigo. Screaming Jay Hawkins and he's a wild man. Eu sou fônio, mas eu era um peixe. Jen's dead, baby. Jen's dead. Silly Caucasian girl likes to play with samurai swords. Ok, corta. Hoje de noite, a gente vai ficar em casa vendo vídeo. Pra variar. Ele alugou uns filmes napolitano que quer me mostrar. Quais? Roma, Cidade Aberta e La Strada. La Strada. Na mesma noite? Uhum. Bom dia, cinéfilos! Estamos aqui no mais novo episódio do podcast Ponto Cego. Eu sou o Thiago, seu apresentador, e junto comigo está... João Neto. E também... Oi, pessoal, eu sou o Jonathan. Ô, Jonathan, você já esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas esse pode ser o primeiro episódio que alguém escuta. Você gostaria de se apresentar de novo pra gente? Claro. Bom, meu nome é Jonathan, eu estudo cinema por conta, gosto muito de ver filmes, estou sempre vendo e comentando sobre as coisas que eu assisto. E é sempre um prazer estar aqui novamente no Ponto Cego. João, você também esteve aqui em várias oportunidades, né? Mas como eu disse, esse pode ser o primeiro episódio de alguém. Você poderia se apresentar mais uma vez? Claro. Meu nome é João Neto, eu tenho 30 anos, moro em Jaú, interior de São Paulo. Sou formado em jornalismo e letras, hoje eu sou professor na rede pública do estado. Estudo cinema por conta tem um tempão, tenho uma página de cinema que tá meio mal das pernas, mas tá lá ainda, que é o Cineratos. E sempre que eu posto, tô por aqui para comentar sobre alguns filmes. Você já viu algum filme bacana essa semana que você gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Na verdade não vi essa semana, vi há umas 2 semanas, talvez. Logo que estreou, na verdade, que foi Coringa, Delírio 2, que é a sequência do filme Coringa de 2019. Eu sei que tem muita gente que detestou o filme, mas na real é um filme que eu gosto bastante, né? O filme ele vai se passar pouco tempo depois dos acontecimentos do primeiro filme do Coringa. A gente vai acompanhar o Arthur Fleck vivendo já em Arkham Asylum. E lá ele passa a interagir com uma outra interna, que é a Harley Quinzel, e cria-se uma certa relação amorosa entre os dois ali dentro do Arkham. E o filme vai meio que acabar transitando entre esse relacionamento deles e um filme de tribunal, né? É um filme que vai se debruçar também sobre o julgamento do Coringa. E é legal, eu gosto muito desse filme porque é um filme que não tem muita vergonha de ser o que é. Ele abraça tudo aquilo que ele se propõe a fazer, ele é um filme musical, ele é um filme que lida com essas questões do tribunal também, sem perder aquele olhar bastante pessimista e melancólico que o primeiro filme já traz. É um filme que eu gostei porque, como eu disse, ele consegue trabalhar muito bem os temas que ele propõe ali e principalmente ele lida muito bem com os problemas que ele impôs no primeiro filme de forma mais ampla nesse segundo filme. E é legal porque, mesmo trazendo coisas novas, trazendo novas abordagens, uma nova percepção até mesmo sobre o personagem e outros personagens que vão ajudar a construir mais esse universo e expandir ainda mais ele ainda é muito coeso. Ele nunca perde aquele olhar que traz um sentimento muito, muito profundo de tristeza mesmo. É um personagem muito trágico e ele não deixa de ser trágico em nenhum momento. Gosto muito do filme, realmente não consigo entender a galera que não gostou, mas é isso, eu indicaria pra quem puder ver, mano, vai ver no cinema, acho que ele vai ficar um tempo ainda em cartaz, se deixa levar um pouco menos pelas críticas, na real vai ler crítica só depois que você assistiu o filme. Eu acho que é um filme que vale a pena ser apreciado, sim. E você, Jonathan? Bom, essa semana, apesar de eu estar meio atrasado, assim, eu finalmente assisti o Motel Destino, do Karen Ainouz. E, curioso, foi meu primeiro contato, assim, com o diretor. Então, eu não tenho uma bagagem de referências do cinema dele. E eu gostei bastante, assim, acho que ele consegue transformar o motel ali numa espécie de, sei lá, prisão psicológica dos personagens. É um thriller bem legal, assim. E eu gostei bastante. Foi um filme que eu fui assistir, confesso que não sem muita expectativa, assim, mas eu gostei bastante, assim. É um filme que ficou na minha cabeça durante uns dias e, foi bem legal, assim, porque eu tava querendo ver o cinema do Ainouz já há bastante tempo, desde Vida Invisível, né, que ele lançou em 2019, que eu lembro que foi no mesmo ano que lançou Bacurau, né, daí, tipo,
teve toda aquela onda do Bacurau e tudo mais, aí eu fui ver os filmes brasileiros daquele ano, e o Vida Invisível tava lá, e eu fiquei bem curioso, assim, pro filme, na verdade, pro filme e pro diretor, né, então só que eu acabei vendo só esse ano, e foi o Motel Destino. Foi um filme que eu gostei bastante, assim. Cara, eu preciso ver ainda esse Motel Destino. Eu gosto bastante do cinema do Karim. E esse faz um tempo que eu tô pra assistir. Tem esse, acho que Marinheiro das Montanhas, se eu não me engano, é o nome do outro filme que saiu dele também, acho que no ano passado. Que tá ali no meu radar, na minha lista, mas ainda não consegui parar pra ver. João Cardoso tinha indicado Motel Destino alguns episódios atrás. Pois bem, hoje a gente continua falando sobre filmes de terror. A gente começou lá no começo do mês falando sobre horror corporal, né, o body horror. Aí depois a gente fez uma escala aqui no Brasil para falar sobre o trabalho do José Mojica Marins. No episódio seguinte a gente foi falar sobre folk horror e agora a gente vai falar sobre zumbis, mais especificamente um tema que o Jonathan sugeriu, que é sobre o Jorge Romero. Mas antes de a gente falar sobre zumbis e sobre a obra do Romero, eu gostaria de saber de vocês, né, qual é a relação de vocês com o terror. Porque, assim, como eu já falei nos episódios anteriores, né, muita gente começou a gostar de filme de terror na infância. João Cardoso esteve aqui e falou, não, eu comecei já na faculdade. Aí eu falei assim, pô, eu comecei depois dos 30, né? E tanto o Mark Tinoco quanto o Rodrigo começaram na adolescência, mas eu queria saber de vocês como é que surgiu esse interesse por cinema de horror. Com horror, assim, eu desde criança, assim, principalmente por conta do videogame, né? Eu sempre gostei muito de jogar videogame e jogos de terror sempre me despertaram muito interesse, né? Por exemplo, a própria saga do Resident Evil, o Silent Hill e tudo mais. Mas o cinema de terror, assim, eu só fui ter um contato mesmo, assim, na adolescência. Assim. Eu lembro que quando eu era criança, eu queria assistir O Exorcista e a minha mãe não deixou eu ver, assim, o filme. Ela falou, não vê esse filme. Eu falei, beleza, né? Minha mãe tá falando. Aí na adolescência, eu fui assistir o Nosferatu, dos anos 20. Eu lembro que eu vi esse filme com a minha irmã, assim. E foi um filme que aterrorizou a gente completamente, assim, a gente ficou sem dormir e tudo mais. Então, e a partir daí eu comecei a ver mais terror, né? Eu fui ver, assim, o Iluminado e outros clássicos do horror, assim, que foram filmes que me instigaram bastante e que me fizeram gostar mais do gênero, né? E eu lembro, até tem uma história curiosa com o Bruxa de Blair, que também quando eu era pequeno, assim, um primo meu mais velho que eu, né? Ele assistiu ao Bruxa de Blair e ele falou que a história das bruxas era uma história real e que se passava ali nas florestas próximas à minha casa, né? Então, aquilo me despertou um interesse muito grande pelo filme, assim. E eu fiquei caçando esse filme na época, enfim, até tinha internet, sim, mas eu não sabia baixar filme, né? Aí eu ia numa locadora, perguntava, tem o Bruxa de Blair, tem o Bruxa de Blair. Parece que era um filme meio mítico, assim, que na minha cabeça nem existia, sabe? Até que um dia eu assisti o filme, eu confesso que eu não gosto tanto, assim, do filme até. Mas quando eu descobri que o filme não se passava nas florestas próximas à minha casa, foi um grande desânimo, na verdade. Mas minha história com o terror é essa, com o cinema, né? Começa mais na adolescência e é um gênero que eu gosto bastante, assim. Tanto que eu até fui ver os filmes que eu tinha visto esse ano, do ano de 2024, e grande parte são filmes de terror, assim, sabe? Então acho que o terror é um gênero que eu tenho uma afinidade muito grande, eu gosto muito de ver filmes de terror de várias épocas, porque eu acho que é um gênero que explora bem os temas, sabe, tanto políticos, né? Acho que o horror quando o horror político é muito da hora, por exemplo, o próprio cinema do Romero, e é isso, acho que minha história com o cinema de horror, assim, é essa. No meu caso, eu acho que sempre gostei muito de filme de horror, lembro de alugar filmes de horror com a minha mãe, com meu padrasto, e principalmente de assistir muita coisa de horror na TV. Minha mãe nunca foi muito encanada com essa parada de horror, tanto que eu lembro que quando eu falei que queria assistir O Exorcista, ela me levou lá pra alugar, deixou eu chamar a molecada toda da rua pra assistir junto, porque acho que ninguém ainda tinha visto. E foi um pandemônio em casa, porque a gente ficou todo mundo muito assustado. E eu lembro da minha mãe rindo muito da situação de ver toda aquela molecada muito assustada com as cenas e todo mundo com medo de ir embora sozinho. E minha mãe teve que acompanhar alguns amigos até as casas. Morava todo mundo na mesma rua, mas a galera ficou realmente muito,
muito impressionada com o filme. Então acho que desde cedo, assim, tenho essa intimidade, essa coisa de apreciar o cinema de horror, mesmo se tivesse muito medo. Eu lembro que eu tinha medo principalmente daqueles filmes em que tinha algum tipo de ligação com lobisomem. Eu lembro de ter assistido Lobisomem Americano em Paris e Lobisomem Americano em Londres, e de ficar um bom tempo, assim, com muito medo, até nesse lance de ter medo de ir para casa, às vezes estava na rua brincando, ia voltar tarde para casa, sei lá, umas 9, 10 horas da noite, e aí eu ficava no portão, gritando minha mãe pra ela vir no portão pra me buscar, pra eu entrar com ela em casa, porque eu tava com medo do lobisomem. Mas sempre gostei muito, cara. E foi um negócio que meio que me acompanhou, assim, ao passar dos anos. Tanto que mais tarde entrei no mestrado justamente com uma proposta de estudar alguns filmes dentro, né, do horror. E, enfim, acho que fez parte da minha formação cinéfila, fez parte da minha formação cultural. E é isso, acho que o horror sempre vai ter um espaço muito cativo, assim, na minha vida. Aproveitando que você falou do seu mestrado, eu queria te perguntar se é possível a gente fazer uma definição do que é o filme de terror, né? Porque, assim, se for o que dá susto, é uma coisa muito subjetiva. Existe algum critério objetivo para definir o que é o cinema de terror? Eu lembro que eu falei lá no episódio do Body Horror que em direito o meu professor de direito romano falava que toda definição em direito civil é perigosa, né? Mas eu não sei, é possível você definir um gênero? Cara, sim e não, eu acho. Acho que é uma parada que sempre dá muito pano pra manga quando a gente vai discutir, porque acho que o ser humano tem essa necessidade, né, de colocar tudo em caixinhas, e acho que é uma forma até da gente conseguir se relacionar com o mundo e entender aquilo que a gente tá observando, tá interagindo, e o horror não escapa disso, né? Acho que não só horror, mas qualquer filme de gênero que a gente pense. Eu lembro de que, ao longo do mestrado, logo no primeiro capítulo, eu tentava tecer algumas discussões sobre como a gente definia o cinema de horror, porque justamente a minha pesquisa era sobre o cinema de pós-horror. A ideia era tentar refutar essa coisa de que existe um pós-horror, ou um cinema que se constrói num sentido oposto ao horror, mas utilizando os elementos de horror. Então eu precisava, de alguma maneira, conseguir amarrar bem esse conceito para poder depois desconstruir a ideia de pós-horror. Eu acho que a gente acaba entrando nessa coisa do gênero, né? E aí a gente vai olhar para coisas em comum que a gente vai ter nesses filmes. Eu acho que não necessariamente a gente precisa... O filme de horror ele precisa ser um filme que vai te dar medo. Acho que as pessoas às vezes acabam realmente atrelando isso ao cinema de horror, e aí acaba havendo uma confusão, e acho que dessa confusão justamente que surge o tema de pós-horror, porque são filmes ditos de horror, mas que não necessariamente tem a intenção de te assustar, né? Só usam os elementos de horror, mas o próprio horror já faz isso de forma bastante efetiva, né? Acho que a gente não precisava de um termo para definir isso. Mas, enfim, eu acho que tem algumas coisas em comum aos filmes de horror que eles acabam compartilhando. Normalmente, o que a gente observa nesses filmes é algo que vai gerar algum tipo de instabilidade e que se coloca meio que contra uma ordem natural das coisas, meio que como uma grande aberração. E aí isso pode ser tanto em uma matéria metafísica e que ultrapasse a linha do palpável, do real, e a gente vai pensar nesses monstros ou, enfim, fantasmas, ou mesmo uma subversão do próprio humano, né? O humano fora dessa linha do que a gente considera natural, do que a gente considera real, enfim. Mas não necessariamente que isso vai gerar um medo ou vai te dar susto. Eu acho que o filme de horror pode fazer isso, mas essa não é a função primordial do horror. Na real, acho que, na verdade, é provocar você em algum sentido, e essa provocação vem justamente dessa alteração da ordem natural das coisas, ou necessariamente de como as coisas se dão no mundo, sabe? Acho que quando existe essa quebra, quando a gente sente que o filme propõe algo nesse sentido, a gente está lidando com filmes de horror. Mas é como eu falei, existe ainda
muito espaço para a gente poder discutir sobre esse horror e aí conseguir delimitar ele com um pouco mais de propriedade, um pouco mais de minúcia, para aí sim a gente olhar para o horror de forma mais geral, né? Mas em poucas linhas eu diria que é isso, são filmes que vão estabelecer uma ordem natural das coisas e você quebra essa ordem a partir de algo que rompe de maneira bastante brutal contra essa natureza das coisas. Aproveitando que você está aqui e falou sobre o seu material de estudo no mestrado, né, eu queria saber qual é o problema do pós-horror, porque assim, eu não sou estudioso do gênero, né, mas eu sei que assim, eu acho que pós-horror foi o nome que foi inventado para ser uma coisa mais aceitável, né? Tinha vergonha de dizer que gosta de um determinado filme de terror, vai falar assim, não, meu filme é horror elevado, é pós-horror. Ou então, aquilo que eu falei antes de a gente gravar, né, que na época que o Silêncio dos Inocentes estava indicado ao Oscar, o pessoal falou assim, não é filme de terror, não, é um thriller psicológico. Como se, assim, existe um certo preconceito em relação ao terror, aos filmes de gênero em geral, como se fossem filmes menores. É essa impressão que eu tenho, assim, como leigo. Mas eu acho que é exatamente isso, Thiago. O cinema de horror ele nunca ocupou um lugar de privilégio quando a gente pensa nesse consumo mais amplo, né? Que as pessoas gostam de se vangloriar, de ver determinados filmes, enfim. O horror parece ser o primo feio ali dentro dos gêneros, em que parece ser cinema de baixa qualidade, o cinema que vai exigir pouco do espectador, enfim. E aí, esse termo, né, o pós-horror, ele vai surgir lá em 2017, dentro de um artigo publicado no The Guardian, que é a primeira vez que a gente ouve falar desse termo de pós-horror. E o autor desse artigo vai tentar falar que tem alguns filmes que estão surgindo ao longo da última década, que foi ali na década de 2010. Ele cita alguns filmes, cita A Bruxa, cita A Ghost Story, que é um ótimo filme, ou A Bruxa também é um ótimo filme, mas ele tenta exatamente conceituar isso, né? Que tipo, não, o cinema de horror é aquele cinema de susto barato, em que você vai no cinema para só ser assustado, como num parque de diversões. E aqui a gente está falando de um filme que usa esses mesmos elementos, mas para trazer um outro viés, fazer alguma crítica social, o que é uma baita bobagem, porque como eu disse, o cinema de horror ele não tem por primazia só provocar o susto, ou só ter essa relação mais direta de te deixar com medo ou algo do tipo. A gente pode olhar ao longo da história outros filmes que já fazem isso, de usar os símbolos do horror para discutir outras coisas. E aí a minha grande questão, quando eu pensei na minha dissertação do mestrado, foi justamente tentar olhar para essa afirmação, né, de que a gente vivia um cinema de pós-horror e tentar provar por A mais B que não, e buscar em alguns filmes anteriores a 2010 que a gente já tinha isso, né? Ao longo da história, o cinema de horror já se propunha muito a isso, seja para discutir questões sociais, seja para discutir questões de religião, enfim. O cinema, ele não está preso, ele não é algo cimentado e acabado, né? O cinema é algo vivo e acho que ele consegue ir assimilando coisas que são importantes para ele. Acho que o cinema, de forma geral, ele assimila muito dos temas que estão ali presentes no momento em que eles são feitos, né? E isso está presente ali nas obras, independente dos gêneros. Então, acho que rola, sim, essa coisa de tentar colocar o pós-horror como algo muito mais elevado e que traz discussões que vão ser muito mais profundas do que no cinema de horror convencional, mas que acaba sendo uma baita bobagem. Na verdade, me parece que ao escrever esse artigo é alguém que está meio que só tentando colocar o próprio nome dentro da esteira de críticos, né? E tipo, olha, eu conceituei isso e agora a gente vai ter que discutir essas questões, do que necessariamente olhar para o horror com cuidado e olhar com criticidade, sabe? Porque acho que não precisa ir muito longe para você observar essas questões. Sei lá, quando a gente pensa em grandes totens do cinema de horror, sei lá, quando a gente vai para o cinema de vampiro, a gente já tem muito da questão da sexualidade ali presente. Quando a gente olha, por exemplo, para Frankenstein, a gente tem muito da questão social também sendo debatida, e a gente não está falando de filmes que foram feitos
há 10, 20 anos atrás, são filmes que são feitos há muito tempo. São filmes que estão presentes no nosso cotidiano, mas que também estavam presentes antes mesmo de ser filme, quando eram literatura. Tudo bem que são mídias diferentes, mas o horror, de forma geral, o horror enquanto gênero, independente da mídia, já fazia esse trabalho, né? Então, sempre me pareceu muito pretensioso olhar pro tal do cinema de horror e colocar ele num pedestal e tentar diferenciar ele de tudo que foi feito dentro do gênero. Me parece uma bobagem muito grande. As pessoas, eu acho que ainda hoje, ainda tem um certo fascínio pelo termo de pós-horror, talvez um pouco menos do que foi ao longo dos anos de 2010, mas que ainda se apegam muito a esse termo, justamente para tentar se distanciar do horror convencional, o que realmente só mostra uma falta de sensibilidade na hora de apreciar o cinema. Agora, falando específico de filmes de mortos-vivos, né, de zumbis, né, eu queria saber qual que é a sua relação com esse estilo, esse tema dos filmes de terror. Eu sempre gostei muito, o Jonathan até falou do Resident Evil, eu acho que pra mim também foi uma porta de entrada. Eu joguei muito Resident Evil ao longo da vida, e lembro eu tinha um amigo, o Luiz Alberto, que morava na minha rua, que também adorava muito, e existia sempre essa coisa da gente acabar indicando o filme um pro outro, ou indo assistir o filme um na casa do outro, e os cinemas de zumbi justamente estavam sempre muito presentes nessas trocas. Tanto que eu conheci os filmes do Romero justamente por conta desse meu amigo, que sempre idolatrava o trabalho dele, e foi quem me apresentou. E acho legal, né, porque a gente tem a oportunidade nesse episódio justamente de olhar para o pai do que a gente considera o que é o zumbi hoje, né? O lance do zumbi, num primeiro momento, tem essa ligação muito mais voltada para uma ideia do voodoo, né? Acho que as retratações, as primeiras retratações do cinema tinham muito mais esse lado miticismo presente, e aí o Romero transforma isso de maneira bastante interessante e que vai meio que criar uma tradição dentro do cinema de zumbi, e aí todo mundo meio que segue isso, até dando uma cena aí pra galera que é fã do The Walking Dead, por exemplo. The Walking Dead não existiria sem Romero, o próprio Resident Evil não existia sem Romero, é aquela pessoa para quem todo mundo que vai tratar de zumbi tem que pagar algum tributo, porque é realmente alguém indispensável. Enfim, então o cinema de zumbi sempre foi algo que teve ali muito presente na minha vida. Como eu falei, começa como algo ligado ao misticismo, e aí o Romero transforma isso, e é interessante como ele faz justamente a coisa de utilizar o horror, utilizar essa quebra da natureza das coisas para tecer críticas sociais que são muito importantes. A gente vai entrar nisso, acho que mais propriamente dito, quando a gente for falar dos filmes, mas é inegável o quanto o Romero tinha de preocupação quando estava realizando seus filmes, o quanto dessas críticas sempre estiveram muito ali presentes, sabe? Então eu sempre gostei muito da coisa do zumbi, e na real acho que sempre que tem oportunidade, sempre que aparece algum filme novo de zumbi, eu fico sempre muito interessado em ver, para descobrir qual que vai ser a abordagem, e o que de novo às vezes a gente pode fazer dentro de um gênero que tá aí bem pavimentado ao longo desses anos todos, né? E você, Jonathan? Você falou do Resident Evil, você chegou a assistir os filmes do W.S. Anderson ou não? Assim, qual que é a sua relação com os filmes de zumbis? Bom, eu fui uma criança assim, dos anos 2000, né? Então, tipo, zumbi é meio que o monstro do século, né? Toda, tipo, meio que virou febre, toda a mídia tinha jogo, filme de zumbi. Então, eu sempre tive essa relação com o zumbi bem forte, assim, né? E eu gosto muito dos filmes do Paul W.S. Anderson. Acho que eu vi eles quando era mais novo, assim, eu revi o primeiro filme recentemente, acho que ano passado. E, cara, eu gosto muito do filme, assim, acho que ele, apesar de ser uma história original, né, ele ter certas referências à lore do universo de Resident Evil, acho que o Paul W.S. Anderson, ele homenageia, assim, a franquia de uma maneira bem interessante. Tem a maneira como ele decupa algumas cenas, encenando a câmera do jogo, né, dos primeiros jogos, que é uma câmera fixa. Eu gosto bastante, assim. Acho que o gênero zumbi, inclusive como o João falou, né, que no começo era ligado ao voodoo e tudo mais, inclusive o próprio, um dos personagens, que a gente comenta isso, né,
Me lembrou de um filme do Jacques Tourneur, dos anos 40, chamado A Morta Viva, que é um filme produzido pelo Val Lilton. Nesse filme ele conta a história de uma moça que ela é infectada por voodoo e tudo mais, e ela é uma zumbi, assim. Então, acho que o zumbi, assim, ele sempre teve, principalmente a partir dos anos 60, né, com os filmes do Romero, entrou na cultura popular, assim, e permanece até hoje, assim. Eu lembro que quando a gente fez o episódio sobre o Life Force, lá no começo do ano, acho que eu cheguei a comentar que os anos 80 era muito filme de vampiro e, enfim, e cada década tem um monstro da vez, né? E acho que os anos 2000, assim, foram os zumbis, assim, né? E essa década passada também. Eu gosto bastante, assim, acho que é um gênero que sempre me atrai. Eu gostei muito de The Walking Dead quando eu via na época, inclusive era uma das minhas séries favoritas. Eu até revi esse ano algumas temporadas, e é curioso como realmente esses filmes do Romero que a gente vai comentar hoje, eles são uma espécie de almanaque, né, para quem quer fazer história de zumbi, né? É meio que um ABC do que você precisa fazer para fazer uma história de zumbi, sabe? Então, os zumbis têm uma certa consciência ainda, e acho bem legal isso. Qual é o filme do Romero que mais te impressionou? Bom, eu só vi 3 filmes do Romero, que inclusive é os 3 filmes que a gente vai comentar hoje, mas acho que, por mais que não seja o meu favorito, eu acho que o Night of the Living Dead foi o que mais me impressionou, assim, porque eu lembro que eu vi esse filme na época da pandemia, assim, né? E em uma das passagens do filme, um dos apresentadores de TV falam, né? Fica em isolamento social, fica em casa. Então, eu lembro que eu vi aquilo no meio da pandemia, eu falei, cara, é um filme extremamente real, sabe? Enfim, depois eu vi os outros filmes do Romero, né? Os outros 2 filmes que a gente vai comentar hoje, e ele continua sendo debates bem atuais, né? Mas acho que o filme que mais me impressionou, assim, foi o próprio Noite dos Mortos Vivos, né? O Night of the Living Dead, porque é um horror bem cru, assim, né? É um filme que tem essa pegada bem, sabe, meio horror B, assim, como os outros filmes do Romero, né? Eu gostei bastante, assim. Acho que o filme que mais me impressionou, principalmente pela época que eu vi, assim, eu vi em plena pandemia, assim, no auge da pandemia, e foi um filme que parece que estava falando muito sobre a realidade, assim, sabe? E você, João? Cara, eu odeio. Parece que tô repetindo só o que o Jonathan tava dizendo, mas pra mim também é A Noite dos Mortos-Vivos. Não foi o primeiro filme que eu vi dele, acho que eu acabei vendo filmes fora de ordem, né? Não tinha. A época em que eu comecei a época em que comecei a ter contato com os trabalhos dele, foram alugando filmes na locadora, né? Então não tinha muita noção de ordem, só fui pegando, mas eu acho que quando eu vi A Noite dos Mortos-Vivos, e acho que perceber tudo que ele fez ali, toda a construção que ele fez, a coisa de escolher um homem negro para ser o protagonista, e depois até relacionando isso mais tarde, né, quando acabei revendo já adulto, relacionando isso até com o momento em que o filme foi feito e toda a tensão social que existia nos Estados Unidos naquele momento, me pareceu ser algo muito corajoso, principalmente pelas escolhas que ele faz e como ele decide terminar o filme. Acho que são pontos que são muito caros e que ele não teve medo de se colocar ali à disposição a fazer. E eu gosto disso, gosto de quando o realizador tem um interesse genuíno em construir uma história e fazer dessa história algo que vá para além do próprio filme. Para mim é sempre muito interessante quando a gente vê isso sendo bem feito, principalmente quando não é só aquilo que o realizador quer fazer, né? Muitas vezes eu vejo alguns realizadores que têm esse desejo de fazer algo relevante, que construa uma crítica social, mas que esquece que o filme é mais do que essa crítica. E acho que o Romero consegue equilibrar isso muito bem. A crítica está ali presente, a forma como ele resolve construir tudo também é muito satisfatória. Então, para mim, é um filme redondo, assim, um filme muito bem acabado em tudo que ele se propõe a fazer. Eu adoro, cara. Uma pergunta. Tirando os filmes do Romero, quais são os seus filmes de zumbi favoritos? Olha, vamos lá. Eu gosto muito de Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright, que eu acho divertidíssimo. O título original, né? Ele até faz um trocadilho com o filme do Romero, que é o Dawn of the Dead, e aqui é o Shaun of the Dead, que é sobre um funcionário de vendas de uma loja de eletrônicos, e ele tem um amigo, ele vive com esse amigo dele, e aí
passa a acontecer um apocalipse zumbi e eles precisam sobreviver a esse apocalipse. E acho que o Edgar Wright tem um ritmo cômico que é sensacional. E, enfim, Simon Pegg, pô, eu acho incrível. Acho que é um filme muito divertido e que vai pra fora, né, do convencional dos filmes de horror. Mas eu gosto bastante também do Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, que é um remake, né, do filme do Romero, que obviamente também toma todas as liberdades que pode e faz um trabalho que é muito até distante assim do que o Romero propõe no original dele, mas que para mim, mesmo sendo distante, na verdade, por ser distante, tem uma coisa que é muito única dele. E para mim isso é muito muito legal, né, perceber que ele consegue trabalhar tão bem isso. Tem um filme coreano também chamado Invasão Zumbi, ou Train to Busan, que também acho incrível. É um filme que para mim foi uma descoberta. Eu fui ver sem saber do que se tratava. Eu imaginava que era um filme de zumbi, mas é um filme que consegue equilibrar muito bem essa coisa do horror com ação e drama. Cara, sensacional. Até recomendo para quem não viu. É um filme de 2016, recente. Deve estar de fácil acesso, não tiver em nenhuma plataforma. Se puderem, assistam. Acho que de cabeça assim lembro desses, talvez tenham outros agora, mas eu não vou conseguir lembrar. Mas adoro esses três, cara. Se pudesse indicar esses três, eu indicaria esses três. E você, Jonathan? Bom, eu gosto muito de REC, daquele filme espanhol de 2007, porque eu gosto muito como o filme ele vai se tornando um caos, assim. As coisas vão acontecendo, quando vê já tá um caos generalizado, assim. Acho que gosto muito disso. Acho que a menina que faz a atriz principal, ela manda muito bem, eu gosto muito dela. E o outro filme que o João comentou, que é o Shaun of the Dead, né? Eu adoro o Edgar Wright, gosto muito dele, enfim. O tom cômico dele é muito da hora. E esse filme, eu lembro que eu assisti ele em pouco tempo, assim, depois que eu vi o Night of the Living Dead do Romero. Não lembro se foi antes ou depois, assim, mas eu lembro que foi na mesma época, assim. E foi um filme muito divertido, assim, porque eu confesso que eu não imaginava que era um filme de comédia, assim. Eu só fui ver, eu quero ver um filme de zumbi e vou pegar esse filme pra ver, assim. Eu não costumo ler sinopse de filme, essas coisas. E, foi um filme muito da hora, assim. Eu lembro que eu dei muita risada. Inclusive, tem uns momentos... Aquilo que foi comentado, né? Tipo, um filme de terror tem que dar medo. Nesse filme, é um filme... quem vê, assim, é um filme de comédia e tudo mais, mas tem momentos de... Sabe, que o diretor consegue criar uma tensão bem forte e tudo mais. É um filme que eu gosto bastante, sim. Eu também gosto do Madrugada dos Mortos, do Zack Snyder, apesar de que eu tenho que rever ele, enfim. Eu tenho uma lembrança positiva, assim, eu acho que eu vi esse filme uma vez só na vida, que é o Zumbilândia, né, do filme de comédia lá. E é isso, acho que são esses filmes que eu lembro, assim, que fora do Romero, assim, de zumbi que eu gosto. E os filmes do Paul W.S. Anderson, né, que eu comentei antes também. Além dos filmes que vocês indicaram, tem um filme que eu gosto muito, que se chama Pontypool, que é história, assim, é um apocalipse zumbi, mas só que a transmissão dessa condição de zumbi não é por mordida, não é por um vírus, não é por bactéria, mas é pela linguagem. Caralho! É pela linguagem, né? São determinadas palavras que evocam a pessoa e a pessoa acaba se transformando em zumbi. É muito foda, assim, tipo, eu brinco falando que são, assim, tipo, zumbis semióticos, sabe? É um barato esse filme, assim, de 2008, é um filme canadense, se eu não estou muito enganado. Tem um outro filme também que eu gosto, que também, apesar de ser dos anos 70, ele traz a ideia tradicional dos zumbis lá do Haiti, né, que é o Sugar Hill, que assim, é um dos meus Blaxploitation favoritos, né? Aqui no Brasil acho que o nome é Vingança dos Mortos, né, que é a história de uma mulher que resolve apelar para o mundo espiritual para vingar a morte do namorado. Pô, legal, mano. É muito bom esse filme. E, por fim, tem o melhor filme, Peter Jackson, que é o Fome Animal, né, Brain Dead. É do caralho, mano. Né, que eu acho que é uma pena que ele tá perdido lá na Terra-média. Espero que ele volte para fazer esses filmes bons. Isso, assim, são três também que eu gosto. Claro, vocês falaram muito do Train to Busan, do Shaun of the Dead, também eu gosto, mas esses três aqui são outras coisas diferentes, assim. Eu só queria abrir um grande parêntese para citar aqui o The Last of Us, que é um jogo fantástico, tem uma série muito boa também que está saindo,
segunda temporada sai agora em 2025. Mas é isso, também acho que tá dentro desses filmes que dependem muito de um aceno bem generoso ao Romero. Eu li um texto no Huffington Post, que é uma coisa que o pessoal fala, é uma moda lá nos Estados Unidos, é um lugar comum lá nos Estados Unidos, tentar relacionar os filmes de zumbis e os filmes de vampiros com o ambiente político que eles se encontram. Né? Nesse texto do Huffington Post, o autor vai dizer, né, que o terror funciona principalmente transformando o que é familiar em uma força estranha, misteriosa. É aquilo que a gente já falou isso. Apesar do pessoal do pós-horror não ver isso, né, os filmes de horror sempre eles expressam os medos e os anseios da sociedade onde eles se encontram. Sim. E aí ele vai dizer que assim, quando um republicano está no poder, né, nós temos zumbis. E aí quando o democrata está no poder, temos vampiros. Né? Cada monstro representa os medos da oposição. Né? E aí ele fala que os vampiros representam os medos da homossexualidade, né, e são tipicamente imigrantes. Né? Os zumbis, por outro lado, é que um democrata despreza. Né? Consumidores desmiolados, treinados em sua maneira de pensar. Mas eu discordo dessa visão, né, porque eu acho que em vez de representar os modos do poder da oposição, eles estão representando o medo da situação que levou a eleger o governo. Porque assim, os vampiros são medo da homossexualidade, da impiedade, dos imigrantes. Mas, cara, os vampiros são os aristocratas ricos, né, que se veem distintos da massa, né? Eles são os parasitas. Então, é interessante você ver, assim, tipo, no governo democrata, usando essa lógica que eles estão falando, num governo democrata você ter os vampiros, porque assim, os vampiros, os ricos, né, o 1% são os inimigos do povo, né? E eles são representados pelos vampiros, né? Já o zumbi é tipo aquela ameaça interna, né? Como lá nos filmes de ET dos anos 50, né? Que pode ser qualquer um, em especial do povo, né? Porque assim, os ricos estão protegidos, né? Não sei se vocês viram o quarto filme da série do Romero, o Land of the Dead, que os ricos estão no arranha-céu, estão dando de ombros pro povo, sabe? O povo tá lá se ferrando. Que então, se foda. Exatamente. Né? Mas falando de... Você começou a falar lá no começo do programa. Eu escutei, para me preparar, um podcast que eu gosto muito, que é o Faculty of Horror. E aí as apresentadoras, né, estavam falando. Uma delas, que é a Andrea Subsetti, o mestrado dela é nos filmes do Romero. Tanto que o título da dissertação dela é Quando Não Tem Mais Um Lugar no Inferno. E aí ela... por conta daquela frase que tem lá no Dawn of the Dead, né? E aí ela vai falar, né, que o zumbi do voodoo haitiano tem muito a ver com o colonialismo e o medo de que a população pudesse e estivesse sendo escravizada e que a morte não fosse uma saída. Ou seja, haveria uma maneira de você voltar e continuar sendo escravo mesmo depois da morte. Isso seria horrível e traumático. Né? É quase como uma lenda urbana. É quase assim, olha, se você fizer alguma besteira, você pode voltar como zumbi. Então eles não tinham medo dos zumbis atacarem eles. Eles tinham medo de se transformarem em zumbis. Caralho. E aí ela fala uma coisa que você falou também, que são bem diferentes dos filmes do Romero. Né? Na verdade, o Romero só vai chamar essas criaturas de zumbis a partir do Land of the Dead. Antes, inicialmente, ele vai chamar eles de ghouls, né? De carniçais. Né? E ele não conhecia, né? Ele não conhecia a cultura haitiana e o que a zumbificação significava para essa população, né? Na verdade, ele estava explorando uma ansiedade que se encaixava perfeitamente nos discursos de colonialismo e racismo e todos os temas que surgem justamente A Noite dos Mortos-Vivos e também acabaram sendo expostos nos próximos filmes, né? Ela vai falar que tem um etnobotânico chamado Wade Davis, e esse Wade Davis era um etnobotânico que trabalhava em Harvard. E na época, Harvard estava recebendo vários relatos de pessoas ressuscitando de túmulos no Haiti
Então ele foi lá investigar, pensando que deveria haver uma razão natural e provavelmente uma razão farmacêutica, né? Poderia ser útil para a anestesia para as empresas dos Estados Unidos, porque no final das contas são elas que financiam as universidades, né? Então ele viajou para lá e publicou 2 livros sobre o assunto, né? Um dos quais se chama Serpent in the Rainbow, que foi publicado em 85 e virou um filme de 1988, com o nome de A Maldição dos Mortos-Vivos, né, que foi dirigido pelo Wes Craven. E depois tem um livro chamado Passage of Darkness, que é um trabalho mais etnográfico. O que ele vai falar é que, basicamente, no Haiti os zumbis são excluídos sociais, né? É uma punição administrada lá pelo Bokor, ou pelo feiticeiro da aldeia. De um ponto de vista médico, é uma substância chamada tetrodotoxina, né, que você obtém no baiacu, que é misturado com alguma substância, como vidro moído, e também alguns ingredientes simbólicos, como ossos humanos, e aí você coloca na porta da vítima e ela é absorvida pela sola dos pés. Isso acaba resultando numa paralisia semelhante à morte, seguida por uma catatonia. Então, do ponto de vista médico, é isso que acontece. Mas culturalmente, os haitianos acreditavam que o Bokor tinha capturado o seu tibonange, que é um termo crioulo que vem do francês, que significa petit bon ange, que significa assim, tipo, bom anjinho, que se refere à sua alma ou ao seu livre-arbítrio, e o mantém cativo em uma jarra. Então é isso que a Andrea vai falar no podcast dela. Então tem uma distinção muito importante, né? Para o voodoo, a ameaça de serem transformados em zumbi que os mantinha na linha, né? Isso foi substancialmente diferente do zumbi americanizado, que era uma ameaça real ao alcance da mão, né? Na tese da Andrea, ela elenca a diferença entre os zumbis haitianos e os zumbis americanos com 3 características principais, né? Um deles é a culpabilidade, né? Foram os haitianos que acreditaram que se você é um zumbi, é porque você mereceu, você irritou alguém que você não deveria ter irritado, e esse foi um castigo que você merecia. A segunda característica é o contágio, né? Porque nos Estados Unidos nós vemos os zumbis e são confundidos como contagiosos. Eles mordem alguém, esse alguém se torna zumbi. Em terceiro lugar, há o traço do canibalismo, né? Então sempre comendo um ao outro. E esse foi um discurso muito racista que é frequentemente aplicado às populações originárias. Então, essas 3 características, né, a culpabilidade, o contágio, né, a contaminação da raça superior e o canibalismo, todas apontam para concepções racistas ocidentais do outro, construídas a partir do medo. Apesar de o Romero dizer que não, nunca estava interessado nisso e tal, mas serviu como uma luva, né? O primeiro filme é de 68 e você sabe que teve uma grande agitação nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? Uhum. E quer falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é muito naquilo que eu falei, né? Eu acho que mesmo o Romero não falando que não tinha, né, essa pretensão, ou que, enfim, não era algo que estava no radar dele, como você disse, acaba caindo como uma luva porque é justamente em tudo que o primeiro filme dele vai se debruçar quando a gente pensa em zumbi, e ainda que não seja necessariamente o zumbi a partir do termo, né? Esse termo ele vai ser construído ao longo dos filmes dele, e principalmente a própria ideia do zumbi, quais são as regras, como um zumbi age. Acho que tudo isso é algo que vai sendo moldado e costurado a partir de cada experiência nova que o Romero vai propor. Mas acho que mais uma vez a gente acaba caindo nessa coisa, né, do quanto o cinema de horror ele se presta para além dessa ideia de fazer susto ou, enfim, tentar somente criar uma relação de medo com o espectador. Ele gera um incômodo que está muito além dessa questão do susto, né? Está muito além das questões apenas surreais, se a gente pode chamar assim. Ele tem essa necessidade de fincar os 2 pés muito bem presos à realidade, né? E acho que é por isso que eles acabam funcionando tão bem, porque eles não estão dispersos ou perdidos
dentro de um sistema imaginário, mas porque ele se conecta muito diretamente com essas questões que são muito caras ao tempo em que se é produzido. Até fazendo uma ponte com a regravação, por exemplo, que o Snyder faz, o Snyder perde completamente o vínculo com o primeiro Dawn of the Dead, porque o Romero realmente estava interessado em falar sobre consumismo quando era algo muito problemático, quando essa coisa do consumismo passava a se estabelecer com muita força e cada vez mais rápido. Quando o Snyder faz isso, o consumismo já está muito bem assimilado, a gente já está, por exemplo, até fora do contexto de Guerra Fria, em que a gente tem duas potências brigando para consolidar dois modos de vida completamente diferentes. E a partir do momento que você não tem mais essa discussão, e o Snyder também não é um diretor que consegue ser sutil ou consegue trabalhar as coisas em profundidade, isso se perde de vista. Não que isso torne o filme do Snyder menor, mas a gente vê que isso deixa de ser um ponto relevante da trama e, na verdade, passa a nem existir. Então, eu acho que é muito importante a gente sempre bater muito nesse ponto do quanto essas obras dependem dos contextos em que elas foram feitas para realmente fazerem algum sentido e se conectarem com as pessoas, né? Mesmo que os realizadores não tenham essa intenção, é sempre bom a gente enfatizar que a obra, ela é livre no mundo, independente da vontade do criador, independente de qual seja a intenção dela, ela vale pelo que ela é. Então, acho que todos os apontamentos que ela fez aí, né, sobre essa questão do zumbi e como isso vai se estabelecendo, cara, eu acho foda. Até citei antes, mas eu vou recomendar novamente. Tem um filme do Jack Snow chamado I Walk with a Zombie. É um filme que vai falar muito sobre essa questão colonialista, né, do voodoo, assim, né? Questão do voodoo. No Haiti, assim, é um filme dos anos 40. É bem curtinho, tem uma hora e pouquinho só de filme. Acho que não chega a 1h20 de filme. E é um filme muito bom, assim, que vai falar sobre o voodoo no Haiti e tudo mais. E toda essa questão, né, dessa tensão colonialista. Enfim, é um filme bem, bem legal mesmo. Mais uma recomendação. Agora que já falamos do tema, vamos recapitular as regras do programa. Todo programa, eu e minha co-apresentadora, ou meu co-apresentador, escolhemos um tema. Hoje foram filmes dirigidos pelo George A. Romero. Então, eu escolhi um filme ao qual o Jonathan ainda não assistira e o João escolheu um dentro desse tema ao qual o Jonathan ainda não havia assistido. Ou seja, 2 filmes que estavam lá no seu ponto cego. Mas é claro que não poderíamos falar deles sem antes falar do A Noite dos Mortos-Vivos. Então vamos falar sobre ele também. Nós vimos os filmes e agora conversaremos sobre ele. Jonathan, qual é o primeiro filme para a nossa discussão? A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. O filme foi escrito por John A. Russo e George A. Romero. Atuam no filme Dwayne Jones, Judith O'Dea e Carl Hardman. Um grupo de pessoas estranhas entre si esconde-se em uma casa no meio do campo. Eles estão cercados por famintos zumbis comedores de carne. Essa sinopse vem do site Papo de Cinema. É um prazer rever esse filme. Fazia um tempinho já que não via ele. Eu vi ele, sei lá, uns 8 anos atrás, talvez pela última vez. E é um filme que sempre acaba me impactando muito, né? Mais uma vez, acho que vale a pena aqui salientar que o subgênero, né, de filme de zumbi ainda não estava estabelecido. Aqui talvez a gente tenha a grande pedra que vai marcar o início dessa nova fase quando a gente pensar em zumbi, mas que não estava acabado, né? Como eu falei, o Romero vai trabalhar essa coisa do zumbi ao longo dos filmes e ele só vai ganhar esse termo e ganhar todas as regras que vão reger esse mundo dos zumbis ao longo do tempo, né? Ao longo dos filmes, conforme eles forem feitos. Mas, enfim, a coisa da crítica que eu comentei algumas vezes, é sempre bom a gente olhar para esse contexto histórico, né? A gente vivia uma tensão social muito grande, não só nos Estados Unidos, mas como o próprio Thiago falou, no mundo todo, né? Que é sobre a questão do negro, a questão dos direitos civis dos negros, principalmente nos Estados Unidos, né? Ao longo da década de 70 e até posteriormente a isso. E aí o Romero acho que consegue catalisar isso muito bem dentro do filme dele. Primeiro, a gente tem um grupo muito improvável de pessoas tentando sobreviver, e é legal porque essa probabilidade da presença dessas pessoas está muito bem colocada por conta da própria aleatoriedade da vida, né? A gente começa acompanhando
irmãos que estão indo visitar o túmulo de um parente e se veem atacados por um homem que não se sabe ao certo o que ele tem, e a irmã desses dois, né, era um casal, um homem e uma mulher, acaba conseguindo escapar desse ataque, vai parar numa cabana, e ali, de fato, a gente tem o início do filme, né, em que a gente começa a ter as interações sociais entre pessoas que estão tentando escapar da mesma ameaça, que aparentemente são pessoas que endoidaram, cara, são pessoas que estão atacando sem qualquer tipo de motivo, né? E é legal perceber isso porque a gente tem um perigo, um problema que é externo e que vai rondar aquela cabana e que vai depender muito da cooperação entre aquelas pessoas que são muito diferentes entre si. E a gente tem o perigo interno que é da própria convivência ali, das diferenças. E como eu disse, o Romero faz uma escolha que é muito ousada, que é colocar um homem negro como o grande protagonista, o homem sensato, o homem que vai liderar. Quando a gente olha para o cinema de horror mais mainstream dos Estados Unidos, o negro normalmente é aquela figura que ocupa um papel secundário ali dentro e tem pouco tempo de tela. Normalmente ele é um dos primeiros a morrer, se não é o primeiro a morrer. E aí a gente já tem uma quebra de expectativa nesse sentido, porque ele é o grande sobrevivente, nem tanto assim, né? Porque ele não chega nem a sobreviver no final da coisa toda, mas ele vai até o fim dessa história, né? Ele é realmente o protagonista e ele quem lidera tudo ali dentro. Então é muito importante a gente olhar para essas nuances e para essa liberdade que o Romero tem de construir essa história com muita habilidade e sensibilidade para olhar para esses temas e conseguir diluir eles ao longo da trama toda, sem tornar esse necessariamente o foco, né? A gente tem isso posto ali, mas a grande ameaça dos zumbis ainda está muito presente ali. Então eu gosto muito de como esse conflito se coloca dentro do filme. É um filme que ele tem as limitações por conta de orçamento. Acho que ele tem algumas dificuldades ali de estabelecer coisas mais gráficas, mas no geral é um filme muito bem feito, é um filme que consegue fazer jus a tudo aquilo que ele tenta, que ele se propõe a fazer, né? E acho que até tem algumas escolhas, talvez que facilitem o barateamento do filme, mas que de certa forma também encontram um sentido de vanguarda. A escolha do próprio Romero por fazer o filme em preto e branco me parece muito na contramão do que já estava muito bem estabelecido até a época, que era a coisa do Technicolor, né? E isso, mais uma vez, mostra uma postura bastante incisiva naquilo que ele queria colocar ali. Então, é massa como ele também transforma aqui de um espectro de completo suspense do início ao fim do filme, e como isso vai caminhando para aquele final que é trágico e que a gente se vê de frente, a diferente do que a gente espera dos filmes estadunidenses, uma solução final que traga algum tipo de esperança, né? Na verdade, o final é bastante desesperançoso, e o que catalisa muito do sentimento da época, principalmente quando a gente pensa na comunidade negra, né? Eu nem considero isso spoiler, é um filme de 68. Se você não viu esse filme, vai ver então, porque você precisa. Mas a coisa de a gente ter o único sobrevivente daquela cabana sendo um homem negro e que ele é alvejado por outros homens brancos quando estão chegando na casa, porque os homens brancos acreditam que ele é zumbi, acho que comunica muito sem precisar levantar nenhum tipo de bandeira ou de fazer nenhum tipo de discurso. É um filme que eu gosto justamente porque ele não precisa ser verborrágico para comunicar o que ele precisa comunicar. Então, assim, é o meu filme favorito do Romero, justamente por todas essas questões e, enfim, tudo que ele acaba representando ali. Eu gosto bastante do filme, assim, acho que essa é a segunda vez que eu vejo ele. Eu comentei, a primeira vez que eu vi ele foi na pandemia e na época o filme me soou muito atual, assim. Ainda na verdade, né, com alguns temas que ele aborda, mas eu gosto muito porque não só nesse filme do Romero, né, nos três que a gente vai comentar, os três filmes falam muito sobre o confinamento, né, porque nos três filmes os personagens estão confinados em algum lugar, assim. E acho que um dos principais debates que surgem em filmes de sobrevivência e tudo mais é como as relações humanas vão afetar o ambiente ali, né, porque naquela casa ali, enfim, todo mundo tá querendo sobreviver, né? Enfim, não existe um vilão ali. Mas que o personagem do Harry
soa como um vilão, assim, mas ele é um cara que tá querendo também sobreviver com a família dele, sabe? Então, mas que ele tem aquela cena lá que ele fica entre ir pro porão ou ajudar o Ben, ele ainda, enfim, é um cara que tá querendo sobreviver ali, né? E eu gosto muito porque esse filme, ele tem alguma das minhas cenas favoritas, assim, do cinema de horror, assim. Por exemplo, a cena do primeiro zumbi aparecendo lá no cemitério. Tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena onde os zumbis estão atacando a casa e o Ben atira no zumbi, só que ele atira no peito, né? E o zumbi volta. E, tipo, como eu disse, esses filmes, eles soam como um almanaque, assim, tipo, as regras básicas para fazer um filme de zumbi, sabe? Eu gosto muito porque o Romero tem uma dinâmica bastante cadenciada, assim, nesses 3 filmes, né? São filmes bastante rápidos, dinâmicos, assim, as coisas acontecem com uma certa fluidez, e eu gosto bastante, assim, acho que ele explora esses temas sobre, por exemplo, tem a personagem da Bárbara, ela fica em estado catatônico, assim, com a morte do irmão dela. Ela é uma das personagens principais do filme, mas boa parte do filme ela passa em estado de choque, assim, sabe? E os personagens ficam nessa questão de saber como agir com ela, assim. Mas eu gosto bastante, assim, do filme. Acho que o personagem do Benny Jones, né? O Ben, acho que ele é o grande marco do filme, né? Acho que ele tá muito bem no filme, eu gosto muito dele. A forma como ele... Parece que, como diz, todo mundo ali naquela casa quer dar um jeito de sobreviver, né? Mas parece que ele é o que tá mais empenhado, assim. Ele que arma as barricadas, ele que faz tudo, né? Inclusive, nos outros 2 filmes também, né? Tem essa figura central que é meio que a pessoa que idealiza as ideias, né? Mas eu gostei bastante do filme, assim. Acho que ele faz um comentário político bastante pertinente sobre a década de 60. Porque até a década de 60, nos Estados Unidos, tinha, tipo, no restaurante tinha os lugares separados, sei lá, pros negros e pros brancos, sabe? Tipo, enfim, isso aconteceu, sei lá, 60 anos atrás. Então é um filme que ainda é muito atual, sabe? Os debates, os temas dele. Enfim, é um filme que eu gostei bastante, assim. Eu gostaria de trazer também algumas influências, algumas coisas que influenciaram esse filme, né? A gente pode ver, né, muita influência lá da EC Comics, né? Coisas como Tales from the Crypt, né? Que a gente já falou que influenciou os filmes do José Mojica Marins. E, claro, também o I Am Legend, do Richard Matheson, né, que até hoje teve 3 adaptações para o cinema. Né? Você teve o Mortos que Matam, né, o The Last Man on Earth, de 1964, com Vincent Price. Né, A Última Esperança da Terra, né, The Omega Man, de 1971, com o Charlton Heston. E o Eu Sou a Lenda, de 2007, com Will Smith. Uma outra curiosidade também é que, inicialmente, na época de pré-produção do filme, o filme se chamaria Monster Flick. Porque Monster Flick, né, filme de monstro, era uma coisa meio genérica. Aí ele falou assim, dá pra ser alguma coisa mais específica. E aí ele veio com um título chamado A Noite de Anubis, que é o deus egípcio do embalsamamento, né, protetor dos mortos. Mas aí foi específico demais. Então eles decidiram que ia ficar o título de Night of the Flesh Eaters. O problema é que já tinha um filme chamado The Flesh Eaters, de 64. Então, para evitar processos, a Walter Reed Organization, que era quem ia se encarregar da distribuição do filme, mudou o nome para Night of the Living Dead, né? Noite dos Mortos-Vivos. O problema é que quando eles mudaram, o aviso de copyright que tinha lá no começo do filme foi deletado nos primeiros lançamentos do filme e acabaram tornando esse filme como domínio público. Então cabe a pergunta, será que esse filme teria tido todo o impacto que ele teve se ele não estivesse em domínio público, se não fosse tão fácil as pessoas passarem esse filme, né? Porque os drive-ins começaram a passar direto esse filme, né? Porque não tinha que pagar direito, então eles passavam sempre esse filme, né? E talvez isso tenha sido um motivo para que ele tenha se popularizado. Pode ser, né? Uma outra coisa que você falou
um dos aspectos mais comentados do filme foi justamente a escalação do Dwayne Jones, né, que era um ator negro, como protagonista Ben. Embora o Romero, né, tenha declarado que a escolha foi baseada apenas no talento do ator, né, ele fez o melhor teste e não na sua cor, a presença do Dwayne Jones trouxe à tona interpretações sobre o racismo nos Estados Unidos. Né. As apresentadoras do Faculty of Horror, esse podcast que eu falei, elas vão dizer que dá para ler o Ben de duas maneiras. Pode-se dizer que ele está brincando, né, com o estereótipo, né, porque o fato do Ben ser calmo, ser gentil, né, tá sempre muito centrado, né, ele acaba tendo a cabeça no lugar a ponto de ele ser o líder, né, numa época em que os filmes dos Estados Unidos, né, não eram mostrados dessa forma, né, mas também elas vão argumentar que o Ben pode estar mais calmo porque o homem negro fica mais calmo diante da violência porque a violência é a realidade do homem negro. Né? A sociedade, a polícia, né, tudo é muito violento com ele. Então, o apocalipse zumbi para um homem negro, ele tira de letra. Né? Não é muito diferente daquilo que ele já convive com o dia a dia. Cara, é legal, né? Porque realmente essas duas leituras podem ser feitas, né? Eu acho que sempre vi como essa primeira opção em que a gente tem uma quebra de estereótipo, porque é isso, o homem negro é sempre o violento, é sempre aquele que não tem nenhum tipo, ele não é culto, e enfim, é uma expressão máxima dessa coisa de truculência, e o Ben nesse filme ele ocupa esse espaço que não é esse, né? Ele tem um outro papel ali dentro desenvolvido e que a gente não vê o negro sendo representado, pelo menos ao longo do século passado, de forma tão consistente, né? O negro tem um espaço cativo muito bem estabelecido e que vai ser replicado durante muito tempo e, enfim, vai reforçar muito esse estereótipo. Mas também olhando agora para essa coisa do quanto aquele ambiente pode ser visto como o natural para o homem negro, também faz muito sentido. E são duas leituras que cabem muito, né? Uhum, sim. E mais, né? E aí, a morte do Ben, assim, foi... Apesar de ele falar, não tinha nada disso, mas é impossível você não lembrar da morte de um outro negro, né, assassinato, que foi Martin Luther King. Uhum. O assassinato do Martin Luther King pode ser representado lá na morte do Ben. Facilmente, né, cara? É aquela coisa, né, do homem negro pacífico e que, enfim, é assassinado justamente pelos homens brancos que não veem nesse homem negro a humanidade necessária. Isso é foda, cara. Não, tanto que a morte dele é até meio banal, assim, né? Porque os outros personagens, eles morrem, tipo, o casal morre na explosão de um carro, o pai da família morre, enfim, com a filha dele comendo ele, enfim, a mãe também. Já a morte dele é, tipo, ele morreu e o filme acaba, assim, sabe? Então, tipo, então, acho que muito esse comentário de, é mais uma quinta-feira, sabe, na vida do Ben, por exemplo. Tanto que a morte dele justifica muito isso, sabe? Tipo, ele morre e pronto, sabe? Tipo, os caras vão lá, pegam ele e o filme acaba e os créditos sobem, sabe? Então, acho que rola muito isso. Em relação à violência gráfica desse filme, também é inovadora, né? E o final também pessimista, né? Porque, como eu falei, eu acho que falei no episódio passado, quando a gente estava falando sobre folk horror, né? E que também o João falou quando ele estava respondendo aquela minha indagação sobre se é possível haver uma definição para o terror, que você tem uma ordem pré-estabelecida, né? Que você tem uma situação que instala o caos, né? Aquela relação entre o apolíneo e o dionisíaco, né? E o próprio Stephen King vai falar, né, que eu acho que foi naquele livro, no Danse Macabre, que ele vai falar que nos filmes antigos você tem uma volta, um retorno à ordem, por isso que eles são muito mais tranquilos, muito mais pacíficos, né? Porque no final das contas a ordem é reestabelecida. É uma coisa que não acontece aqui. A ordem não é reestabelecida.
Né? Na verdade, nenhum dos... Eu acho que, se calhar, acho que no último filme você vai ter uma visão mais otimista, mas de resto, é uma visão bem pessimista sobre como estão as coisas. Sim. E nessa toada, a gente cabe destacar que não apenas A Noite dos Mortos-Vivos, mas também alguns outros filmes, né, do final dos anos 60 até os anos 70, né, como o Bebê de Rosemary, o Exorcista, que vocês dois falaram, podem ser considerados inscritos naquele movimento, né, da nova Hollywood, que a gente até fez um episódio lá em 2020, né, que foi uma revolução lá no sistema de estúdios dos Estados Unidos, né? Você vai ter o Easy Rider, o All That Jazz, né, o Midnight Cowboy, que o Jonathan recomendou alguns episódios atrás, Bonnie and Clyde. E esses filmes vão desafiar, né, o padrão de o que uma história pode ser, né, e o que uma história mainstream pode ser no cinema, né, mas também ele acabou dando origem aos blockbusters, né, aos sucessos de bilheteria, né, lá com Tubarão, que é um outro filme de terror, ou Guerra nas Estrelas, né, e também lembrando que muitos dos membros da nova Hollywood começaram com os filmes de terror de baixo orçamento, né? O Steven Spielberg, o Francis Ford Coppola, o Peter Bogdanovich. E, aliás, esses dois últimos, eles começaram lá na escola Corman, né? Lá com o Roger Corman. Tem um remake desse filme, feito pelo próprio Tom Savini. Vocês chegaram a ver? Cara, eu vi, mas tem muito tempo. Eu era adolescente, acho que na época. Mas lembro de ter gostado, assim. Não acho que cause o mesmo impacto que o filme do Romero, mas acho que é um bom filme. Eu revi ele agora. Tinha esquecido que a Bárbara, assim, tipo, é a Sarah Connor do Exterminador do Futuro. Assim, sabe? Ela acaba assumindo o protagonismo do Ben. Acaba sendo... Porque o Ben morre, e aí ela acaba, né, assumindo... totalmente badass, assim. Para terminar, você tinha mencionado, quando leu os créditos, que o filme foi escrito pelo George A. Romero e pelo John A. Russo. E o Russo, ele meio que divergiu do Romero acerca da continuidade dos zumbis, né, dos mortos-vivos. E ele, junto com o Dan O'Bannon, eles acabam fazendo uma franquia própria, que é a do Retorno dos Mortos-Vivos. Apesar de que o Retorno dos Mortos-Vivos reivindique, né, uma continuidade com A Noite dos Mortos-Vivos, você já vai ver umas diferenças em relação ao que o Romero vai fazer e o que o Russo vai fazer, né? O Russo, o Retorno dos Mortos-Vivos, os zumbis são bem diferentes, né? Eles falam, né? Todo aquele lance que a gente vê quando pensa em zumbi, né? O zumbi falando assim, brains, vem do Retorno dos Mortos-Vivos, né? Aquele lance também do traga mais paramédicos também. Mas eu só vi o primeiro, eu não vi os outros, né? Porque o Retorno dos Mortos-Vivos acabou por engendrar uma franquia própria. Você viu, então, o Retorno dos Mortos-Vivos? Vi, cara. Mais uma vez, tem muito tempo que eu vi. Acho que foi dentro daquela coisa de trocar a figurinha com o amigo, né? De indicar um filme pro outro. Mas eu lembro de ter visto, sim, e divertido, né? Vocês estão satisfeitos? Eu tô satisfeito. João? Eu também. João, qual foi o filme que você escolheu para mim? O Despertar dos Mortos, de 1978. O filme foi escrito e dirigido por George Romero. Atua no filme David Angie, Ken Foree, Scott Henniger e Gaylen Ross. Os Estados Unidos está sendo devastado por uma epidemia que transforma pessoas em zumbis assassinos. As causas são desconhecidas, mas todos os cadáveres que são afetados pelo vírus se tornam mortos-vivos, famintos por carne humana.
Diante desse cenário de caos e desolação, o governo recruta uma equipe para acabar com a ameaça. 2 membros dessa equipe, Peter Kinford e Roger Scott Henniger, foram incumbidos de exterminar os zumbis de um conjunto habitacional em Pittsburgh. Porém, a missão fica complicada e os agentes pedem ajuda a Stephen, um piloto de helicóptero e sua namorada Frances. Os 4 se refugiam em um shopping local, mas eles não vão conseguir se esconder por muito tempo. Essa sinopse vem do site Adoro Cinema. Bom, algo que não diz aqui na sinopse, mas o Argento também participa, né, da produção desse filme, né? E inclusive eu queria muito ter visto o corte dele, mas eu acabei no corte original do Romero, né? E eu gostei bastante do filme. Acho que enquanto o primeiro filme ele ainda era o começo de tudo, sabe, as coisas acontecendo, as pessoas não sabendo muito bem como lidar, nesse filme a gente já está no ápice parece que é o ápice da epidemia, né? Os jornais, inclusive o filme começa, né, numa cena de discussão, assim, né, numa emissora de TV. Inclusive tem lá um cara que é o especialista, né, e ele fala, enfim, tudo que mesma coisa que o personagem do repórter lá, do apresentador, do radialista fala no primeiro filme, aqui ele fala também, né, que tem que atirar na cabeça e tudo mais. E eu gostei muito como, acho que um dos principais temas do filme é o consumismo, né, eles se alojam num shopping center, que aparentemente tem tudo para eles, né, e os zumbis meio que estão, não hipnotizados, mas eles meio que têm essa intuição, né, de continuar no shopping, como se aquela coisa, né, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então, aqui, para mim, fica muito evidente, sabe? O mesmo fim do mundo, ainda o shopping center ainda é um lugar cheio, esperançoso, por assim dizer, né? Eu gosto bastante, assim, acho que os personagens estão muito bem, principalmente o personagem do Peter Washington, que é meio que o cérebro da equipe, né? Por mais que eles ficam durante o filme eles ficam nessa questão de quem vai ser o líder e tudo mais, mas ele meio que assume a liderança da equipe, principalmente depois da morte, né, de um dos personagens. E eu gosto como essa versão do Romero, um filme até tem algumas partes meio cômicas, assim, né? Acho que a trilha sonora do Goblin ajuda muito nisso. O Goblin consegue fazer trilhas que exploram vários sentimentos, e um deles é esse tom cômico. Então tem cena dos personagens se divertindo, né, no shopping, tem a cena que o personagem do Kinford, ele cozinha pro casal, tem o lance da personagem estar grávida e ela fumar e beber tudo o tempo todo, então fica tipo, meu Deus, essa mulher tá grávida e tá fumando e bebendo, sabe? Inclusive, se eu não me engano, no remake do Zack Snyder, o bebê da mulher, esse menino é um bebê zumbi, sabe? Acho que se eu não me engano tem isso no filme, e eu fiquei esperando isso nesse filme, mas não rola, assim. Mas eu gostei bastante do filme. Acho que a ideia de centrar essa história num shopping center é muito legal. Tanto que os personagens têm uma preocupação de, mesmo eles estando num local seguro, assim, né? Porque eles protegem a base de várias formas. Eles colocam os caminhões, eles trancam tudo certinho. Eles ainda criam uma parede falsa lá para futuros invasores, né, não descobrirem o local, e no fim quem revela o esconderijo é o próprio zumbi, né, do piloto de helicóptero lá, pela intuição dele, ainda humana ainda. Ele parece que ele tem uma certa consciência ainda, por assim dizer, né? Não só ele, né? Todos os zumbis, né? E eu gostei bastante, né? Acho que, inclusive, uma cena que chama muita atenção no começo do filme é aquela cena que tem aquele policial completamente racista, que ele sai matando todo mundo, né? Meio que ele não tá preocupado em apenas matar os zumbis, sabe? Tipo, ele quer fazer meio que uma limpeza ética ali, né? E ele acaba sendo morto, né, pelo personagem do Peter. E eu gostei bastante, assim, é um filme que eu já queria ver ele há muito tempo, e eu vendo agora eu gostei bastante. Assim. Cara, eu gosto muito desse filme, é um filme divertido, e é legal porque ele vai no oposto ali do A Noite dos Mortos-Vivos, quando ele escolhe usar uma fotografia colorida, né? Eu acho que ajuda a realçar a coisa da atrocidade e até dar, acho que, mais volume pro o tanto de zumbis que a gente tem ali. E se não me engano é aqui que a gente passa a ver os zumbis com aquela cor mais azulada, e que acho que vai ser bastante característico dessa primeira fase em que a gente passa
a estabelecer, né, algumas coisas que são comuns ali no universo dos zumbis. Acho que ele depois você vai perder essa coisa da parada mais azulada na pele, mas enfim, é um filme que acho que ajuda a ir cimentando alguns degraus que são bem importantes e que vão levar pro zumbi moderno como a gente tem hoje. O filme ele tem 2 horas e 20, mas mesmo sendo um filme bastante longo, eu acho que o Romero ele consegue dar um dinamismo pro filme que nunca torna ele cansativo, principalmente porque a gente tem cenas de ação que são muito bem elaboradas e muito bem construídas. A gente tem essa violência bastante gráfica que está presente e que agora acaba sendo bastante realçada pelo uso das cores, né? E tem até uma certa inventividade na forma como os zumbis acabam sendo abatidos. Aqui a gente já tem muito bem estabelecido o lance de que a cabeça tem que ser atingida, né? Então a gente vai ver de tudo, de tiro, marretada, tudo que é possível fazer com a cabeça eles fazem nesse filme. E eu gosto muito dessa disposição para conseguir inovar algumas coisas no filme, né? Enfim, o filme acho que ele tem cenas que são muito, muito marcantes, né? Acho que dá pra gente citar algumas, como, por exemplo, aquela cena em que a gente tem aquele helicóptero, né, que tá pairando num posto de combustível para abastecer. Eles são atacados pelos zumbis que andavam ali por aquela região, né? E a gente tem 2 cenas que são bem emblemáticas. Uma é a cena onde o policial tem que matar as crianças zumbis, né? E a outra é aquela em que um zumbi o topo na cabeça, na verdade, decepado pela hélice, né, em movimento do helicóptero. Acho que são coisas que, pra mim, eu lembro que quando eu vi a primeira vez, fiquei bastante, não sei nem se empolgado é a palavra, mas não estava esperando essas cenas, né? Enfim, gosto da coisa da crítica, de como essa coisa do consumismo vira a grande temática do filme, né? Eles até citam isso, os zumbis, eles não têm mais consciência, né, mas eles têm essa coisa vívida de realizar as mesmas ações que eles realizavam de forma não pensada, né? Então tem a coisa do consumismo, da necessidade de eles ficarem rodando naquele shopping. Então eu gosto muito desse filme, acho que ele tem boas sacadas e, enfim, a violência me ganha aqui muito fácil. Não é só os zumbis que ficam vagando pelo shopping, né? O próprio pessoal também, né? Sim. Eles estão lá, aí eles andando de patins, estão pegando um terno legal. Assim, a sociedade acabou, não tem nada que obriguem eles a fazer essas coisas que a gente já é obrigado a fazer todos os dias, né? Mas é hábito. É como o Peter vai falar, né? Nós somos criaturas de hábito, eles são nós. They're after us. They know we're still in here. They're after the place. They don't know why. They just remember that they want to be in here. What the hell are they? They're us, that's all. Sabe? Sim. Então, logo no começo do filme, como o Jonathan falou, né, que o pessoal lá da emissora tava lá discutindo, não, por que as pessoas não conseguem, sabe, tipo, botar fogo nos mortos? Tem que botar fogo. E o pessoal não, o pessoal é muito apegado aos seus familiares, né, porque aqueles lá não são mortos que podem voltar, né, são parentes. Sim. Né, e é um paralelo interessante com o primeiro filme, né, com o Noite dos Mortos-Vivos, logo no começo, que o Johnny vira e fala: a mamãe inventa que a gente deve levar as flores lá no túmulo do papai, mas quem tem que fazer isso é a gente tem que ir 3 horas para ir, 3 horas para voltar, e isso é ridículo, o Johnny vai dizer. Nós somos criaturas de hábito, é a rotina, né? A gente fica preso à rotina, né? Então, os zumbis estão no shopping porque eles estão acostumados, lá onde eles gostavam de ficar. E o que você achou da personagem da Fran no filme, assim, em relação ao personagem da Bárbara? Eu acho que ela tem um papel até mais fundamental, assim, né? Principalmente na relação, na convivência entre aqueles personagens, né? Porque, enfim, além acho que do fato dela estar grávida, acho que isso agrega já algo a mais, porque não tem que sobreviver apenas por ela, né? Esse filme tem que sobreviver também por conta da futura vida que ela está gerando ali, sabe? Então acho que
Eu gosto bastante que ela aprende a andar de helicóptero, tem, tipo, no caso o marido dela, né, ensina ela a andar de helicóptero e tudo mais. E a princípio ele é um cara super medroso, assim, mas no fim ele é meio que o cara que salva todo mundo, né? Tipo, o cara que é responsável por atrasar os zumbis, assim. E a personagem da Fran, ela consegue fugir com um helicóptero, assim. Então acho que ela e o Peter, né? Então eu gostei bastante da personagem, assim, acho que todos os personagens eles têm um tempo de tela bem legal, assim, até mesmo o personagem lá do outro cara da SWAT, que é o primeiro a morrer, né? Ele ainda tem um tempo de tela bem grande até ele de fato morrer, então acho que os personagens o Homero consegue dar um tempo de tela bem bacana, assim, pra cada um deles. Eu acho legal, né, essa coisa de ela não ser uma personagem tão vulnerável, né? Essa coisa dela ter mais agência dentro do filme e de contribuir mais efetivamente para o desenrolar próprio da trama. Acho que acaba realmente contrastando com a abordagem que foi dada para Bárbara no primeiro filme, né? E é importante, porque se a gente tem essa coisa do homem negro muito presente ali no primeiro filme, que acaba quebrando alguns estereótipos, as mulheres ainda ocupam um lugar de menor destaque ou de menor agência e acabam sempre ocupando essa coisa das vítimas, né? Não só a Bárbara, mas as outras mulheres ali também acabam sendo muito mais dependentes das figuras masculinas do que, enfim, isso vai acontecer nesse outro filme. Então é bacana perceber essa evolução que a gente tem mesmo das personagens, né? E o que vocês acham do Peter? Porque, assim, enquanto o Ben, né, o Dwayne Jones, recebeu o papel porque, segundo o Romero, ele fez o melhor teste, nesse daí a identificação racial está muito mais clara, né? Só ver a reação que ele teve, né, durante o massacre lá no complexo habitacional. E ele também é a bússola espiritual do filme, né? Pois ele menciona que seu avô estava familiarizado com a macumba, com o voodoo, né? E macumba, como ele fala, né? Como com o voodoo, e ele é capaz de oferecer uma visão espiritual sobre aquilo que está acontecendo. E até tem aquela expressão, né? De quando não há mais espaço no inferno, os mortos andarão com os vivos, né? E a ideia de que minorias raciais estão mais próximas da superstição e da religião é algo que o filme vai colocar em perspectiva, né? Porque, por exemplo, na cena do gueto, né, lá no começo do filme, né, no prédio, onde tem um padre que diz: essa é a nossa família, né? Estes são os nossos entes queridos. Seja o que for que a ciência e a racionalidade queiram dizer sobre a sobrevivência, temos que honrar isso ou perderemos o pouco de humanidade que nos resta. Outro assunto também que cabe a gente discutir é o que vocês acharam dos motoqueiros, né? Porque estão lá os personagens vivendo em comunidade, numa certa tranquilidade, até que aparece um grupo de motoqueiros, né, liderados em parte pelo personagem do Tom Savini, né, o Tom Savini, que é esse veterano na maquiagem, nos efeitos especiais, né, no gore, e ele faz, né, um motoqueiro membro dessa gangue que até a gente pode considerar, né, considerando que o Tarantino, sendo Tarantino, o Robert Rodrigues, sendo Robert Rodrigues, que ele tenha sido a ideia do personagem que o Tom Savini faz no Drink no Inferno, o Sex Machine, né? Mas o que vocês acham dessa aparição? Vocês acham que foi apenas um elemento para trazer conflito, ou se tem alguma outra coisa que o Romero gostaria de falar com esse momento? Acho que tem uma outra conotação, tipo, porque se não me engano, isso tem meio nazi, assim, né? Então, tipo, toda essa questão dessa ameaça que ainda existe, né? Existe e ainda existe, né? O objetivo deles lá não é tomar aquele lugar para eles e estabelecer uma base lá, sabe? É simplesmente
destruir tudo, vandalizar, para que toda aquela proteção que eles fizeram no shopping fosse por água abaixo e os zumbis pudessem avançar, né? Só que o filme deles dá errado e certo, né? Porque isso acaba acontecendo, mas eles acabam, boa parte, morrendo, assim. Então, acho que essa ameaça é uma ameaça real que existe, que o Romero colocou ali para ficar bem evidente. Eu acho que todo o filme do Romero depende muito também dessas coisas que vão para além dos zumbis, né? Então, esse elemento humano, esse elemento do humano que traz discórdia e... Enfim, acho que no próximo que a gente vai comentar isso está ainda mais presente, né? De que os zumbis, de repente, não sejam tão perigosos assim quanto o outro humano, o outro igual a você. É muito importante, muito caro ali na cinematografia dele. E aqui isso está presente também. Acho que os motoqueiros têm muito essa função, sabe? De apresentar essa ameaça que não vem dessa coisa que rompe, né? Da natureza, dessa coisa que vai contra a lei natural das coisas, e mais se focar nessa parada do quanto semelhante e essa interação social causa, né, essa dificuldade de sobrevivência, né? E aí isso o Romero faz muito bem, e acho que bons filmes de zumbi muito mais tarde também vão fazer. Eu falei do The Last of Us, e The Last of Us, acho que boa parte dele se debruça muito sobre isso, né? Essa coisa de que o perigo está muito mais no ser humano do que nos zumbis em si, nessa ameaça do ser não natural. E eu acho que cai muito bem aqui essa crítica. Como eu disse, acho que no próximo filme ele faz isso de forma mais consistente, e isso talvez seja até o grande tópico do filme, mas aqui também está presente. Falando em próximo filme, vocês estão satisfeitos? Eu estou. Jonathan? Eu também. Então vai lá, Jonathan. Vamos para o próximo filme? Thiago, qual foi o filme que você escolheu para mim? O Dia dos Mortos, de 1985. O filme foi igualmente escrito por Jorge Romero e estrelam no filme Lori Cardillo, Terry Alexander, Joseph Pilato e Sherman Howard. Sinopse: os mortos tomaram posse da Terra, e os únicos humanos sobreviventes encontram-se em um abrigo subterrâneo. Em meio à elaboração de um plano para exterminá-los, os seres vivos veem discórdia quando o estoque de mantimentos chega ao fim. Essa sinopse vem igualmente do site Adoro Cinema. Coisa que eu fiquei pensando assim durante o filme é que se esse fosse lançado, sei lá, hoje em dia, muitos desses canais de YouTube de extrema direita iam falar como é um filme, sei lá, da cultura woke, né? Porque tem um filme onde tem uma personagem feminina muito importante presente, e um filme onde os zumbis têm sentimentos, sabe? E criticam o militarismo. Então, tipo, enfim, achei engraçado isso. Mas eu gosto muito, acho que essa crítica ao militarismo é bem forte, assim. Acho que o personagem do Rhodes, né, ele é um fascista, factoide, completamente maluco, assim, psicopata, e tem ali os seguidores dele, e por mais que no filme eles sejam meio idiotas, assim, fazem coisas idiotas, assim, mas eles ainda representam um perigo muito forte, né? Então, eles não são apenas idiotas, eles são realmente pessoas perigosas, assim, que estão ali, né? E eu gosto muito como essa crítica ao militarismo, ela é bem forte, porque nos anos 80, sei lá, principalmente depois da guerra do Vietnã, né, os Estados Unidos meio que, sei lá, o exército meio que, do americano meio que entrou em uma crise, assim, né? Tanto que o próprio o Top Gun, né, tinha, sei lá, alistamento na porta de entrada do cinema, sabe, pra galera se alistar no exército, né? E vi um filme ali nos anos 80, em pleno mandato do Reagan lá, um filme completamente antimilitar, um filme, enfim, que vai bem nessa veia do conservadorismo americano e tudo mais. Então, eu gostei bastante, assim, acho que essa ideia também de colocar esses sentimentos nos zumbis, né, acho que é Bub. Bub, Bub, o nome do zumbi lá, acho bem legal. Ainda assim, tem essa questão de os zumbis dos humanos serem a maior ameaça, né, do filme, de fato são, mas acho que os zumbis ainda mantêm a ameaça, né, tipo, os zumbis ainda apresentam uma ameaça, sabe? Mas acho que os humanos, de fato, são os principais vilões, assim, do filme, e é isso. Eu gostei bastante, acho que apesar do filme o Noite dos Mortos Vivos ser o filme que mais me impactou do Romero, assim, acho que esse é o meu filme favorito dele. Eu gostei bastante, e é isso. Acho que essa é a principal, acho que
tema assim, do filme é realmente essa crítica ao militarismo, e principalmente a época que ele foi lançado. Né? Eu gosto bastante desse filme, como o Jonathan falou, e eu tinha comentado um pouco antes também, essa coisa de ainda ter os zumbis ali como o grande ponto, né, de partida para a gente ter as situações e tal, mas de como o elemento humano aqui acaba ocupando um espaço muito maior do que tinha nas outras obras, né? Eu acho que a gente tinha pontualmente esse conflito entre os humanos e a coisa do zumbi acabava tomando muito mais conta do filme todo, só que aqui eu acho que a gente tem um equilíbrio muito maior desses dois tópicos, né? A gente tem um pequeno grupo de sobreviventes que vão fazer de tudo para se manter vivos, mas o problema é que eles passam a se atacar entre si, né? E é legal porque, mais uma vez, o Romero acho que traz uma inovação ali pro gênero, que é aquela coisa da gente ter um zumbi que é, entre aspas, treinável, né? Que ele passa a ser capaz de entender tudo que o dono dele, aquele cientista, comanda, né? Tudo que ele manda ele fazer, ele faz. Tipo, empunhar arma, falar, enfim. E até mesmo não atacar outros seres humanos. E é isso, é um ponto bem disruptivo de tudo que vinha sendo construído a respeito do zumbi, e a gente tem isso colocado a serviço de uma temática que vai perpassar o filme todo, que é essa coisa entre a razão e a violência, né? Acho que o grande tópico aqui é como essas duas coisas precisam ser pensadas e como isso está muito presente dentro da sociedade, né? É um diálogo muito, muito persistente entre a questão do cérebro, da mente, dessa coisa mais brutal e tal. E é um filme que é bastante violento, né? A violência está muito presente nesse filme e acho que os efeitos práticos dão um contorno acho, muito maior pro trabalho que é feito aqui. É um filme que eu gosto muito, eu acho que desses 3 filmes que a gente fala, para mim esse é o mais divertido de assistir. É um filme, acho que mais solto e que o Romero está tentando inovar. Eu gosto muito desse trabalho. Vocês sabem que quando o Romero fez o Dawn of the Dead, né, o Despertar dos Mortos, a United propôs um acordo de 3 filmes para o Romero, né, contanto que um fosse continuação do Despertar dos Mortos. Deram para ele uma boa quantidade de dinheiro e ele fez o Night Riders. Depois ele fez o Creepshow com o roteiro do Stephen King. E finalmente ele ia fazer aquilo que ele imaginava ser E o Vento Levou dos filmes de zumbis. O problema é que quando chegou na época de fazer esse filme, o orçamento ofertado pela United era de 7 milhões de dólares. Mas a United condicionou esses 7 milhões para que ele fizesse um filme de classificação R, né, que é aquela classificação de 17 anos do lado dos Estados Unidos. Né. Ele insistiu em fazer um filme sem classificação, né, ou seja, sem passar pela MPAA, e então a United falou assim, não, para um filme sem classificação a gente vai dar só 3 milhões e meio, o que obrigou o Romero a mudar a história, reescrever o roteiro e ajustar sua visão para um orçamento menor. Dizem que o Romero vai acabar conseguindo fazer esse épico de zumbis com o Land of the Dead, né, de 2005. Mas nesse daqui, ele teve que lidar com um orçamento menor e acabou sendo o filme menos popular desses 3 primeiros. Né? Porque, assim, os anos 80 foi uma época dos slashers, né? Os slashers estavam dominando a cena do terror, né? Você vai ter o Sexta-feira 13, o Hora do Pesadelo, o Hellraiser, né? E um filme que tem uma narrativa sombria, né? Uma coisa pessimista, uma coisa que muito mais diálogo, né? Ele é mais lento que os outros 2 filmes, né? Isso daí não ressoou tão bem com o público, né? E claro, assim, mas é claro que mais tarde, atualmente, ele foi reencontrado e reavaliado. Tanto que o Romero vai dizer que esse é o seu filme favorito da trilogia. Né? E vocês falaram do Bub, né? E o Bub é um personagem meio que icônico desse filme. Né? Tanta energia, tanto pathos,
né, do Bub, que é difícil de ignorá-lo, né? Você vai ver pessoas, né, os humanos, presos nesse bunker militar, brigando entre si, xingando umas às outras, né, ameaçando matar umas às outras. E você tem o Bub descobrindo como é viver e como é ter empatia, né? Com ele, né, os zumbis passam a demonstrar que eles têm memória e podem aprender, né? Não é à toa que ele é o único que tem nome, né? Nome não no sentido que o zumbi tinha antes de morrer inicialmente, né? Mas um nome como zumbi, né? Que é o Bub, né? Isso acaba levantando questões, né? Umas questões que já foram levantadas lá no Dawn of the Dead, né? Sobre o que significa ser humano. Mais tarde, se há esperança de uma coexistência entre os humanos e os zumbis. E eu acho que nesse filme, mais até do que nos outros, dá para ver aquilo, a referência ao Eu Sou a Lenda, do Matterson, né? Porque vocês sabem a história, né? Eu não li o livro, mas eu tenho livro aqui, mas eu não li. Mas eu vi os 3 filmes, né? O que a história dos filmes e do livro é que um dia um cara acorda e percebe que o resto, toda a humanidade, né, se transformou em vampiro. E aí ele sai matando os vampiros e tal. E aí ele percebe que a humanidade toda evoluiu e ele ficou para trás. Por isso que eu sou a lenda, né? Porque para os vampiros existe aquela figura que é totalmente diferente e é como se fosse assim, tipo um bicho papão, né? Por isso que eu sou a lenda. E eu acho que a gente vai ver, né, esse primeiro passo na evolução com o Bub. O Bub meio que representa esse primeiro passo, né, de zumbis com consciência, com inteligência. E eu acho aquela parte em que o Bub aprende a, por conta própria, tocar a música, né, porque o Dr. Logan botou um Walkman para ele ouvir. E aí ele tá lá escutando, aí o Logan vai e desliga. Aí o Bub fica triste e tal. Aí o Logan ensina ele a como ligar no toca-fitas. E a cara do Bub, quando ele descobre que ele consegue fazer isso, né, porque ele tá lá escutando lá o Ode e Alegria, né, o 4º movimento da nona de Beethoven, e ele faz uma cara, e eu acho que é esse o momento, é um momento similar aquele momento em que os primatas tocam no Monolito lá em 2001. E como eu falei também, eu gosto muito desse filme, né? E como todas as coisas dos anos 80, né, ele é bem extravagante, né, com os efeitos bem gráficos, né? E nos anos 80 você vê um crescente interesse, um crescente desenvolvimento sobre tecnologia, né? Então você está vendo que isso meio que representa uma distinção nas relações de poder. O poder vai mudando. Alguém que tem as armas, tem os militares, né? Que é esse poder violento representado pelo Rhodes, em relação a esse desenvolvimento tecnológico, né? Que é eu tenho a inteligência, né? Os equipamentos, né? A ciência, que é o Dr. Logan. Então, você tem um embate entre a ciência e o militarismo. E a forma como os militares são retratados nesse filme, né, porque eles são violentos, são brutos, são arrogantes, né, eles usam e abusam das armas que eles têm, né, a autoridade deles vem porque eles têm as armas e eles usam essas armas para coagir os cientistas a fazer o que eles querem, né? E não contribuem com nada, só ficam lá se aproveitando da situação. Isso me fez pensar que se assim o Dorival visse esse filme, ele ia chegar na mesma conclusão a que ele chegou naquele dia que ele enfrentou a guarda. Vocês viram esse filme? Sim. Milico e merda pra mim é a mesma coisa! Bom demais.
E o Rhodes acaba não podendo controlar nada de fora, né? Ele nem consegue impedir a invasão dos zumbis, né? Ele controla o bunker porque ele tem as armas, né? E isso é um retrato de como o poder corrompe as pessoas, né? Eu lembro que na época de faculdade, né, eu fiz PUC e a gente tinha no currículo matérias de cultura religiosa. E aí eu fui fazer uma matéria chamada Cristianismo e uma amiga minha, na época, me recomendou pegar essa matéria com um padre. E ela falou assim, não, pega com ele, porque ele é padre, mas ele é comunista. Ele ajuda o pessoal do MTST, ele é super engajado, super pra frente. E eu fui fazer matéria, né? E aí eu acho que foi na segunda ou na terceira aula, ele estava falando sobre a história da igreja. E os alunos falaram, como a igreja se corrompeu ao longo dos anos, de perseguida a perseguidora. Aí o padre Rafael, esse professor, ele falou assim, gente, isso é verdade, né? O poder corrompeu a igreja, né? Vocês têm que aprender uma coisa muito séria. Poder se escreve com F. Entendeu, né? Porque poder futrica, gente. Mas é essa, tipo, é isso que o poder geralmente acaba corrompendo. É mais irado que o padre que falou isso, né? Mas é assim, o poder acaba corrompendo as pessoas, né? E assim, você tem cada personagem representando as instituições, né? Você tem o Rhodes, você tem o Logan, você tem a Sarah. Aliás, a Sarah é interpretada pela Laurie Cardile, que é filha do Bill Cardile. Vocês lembram que na Noite dos Mortos-Vivos você tinha um repórter? Esse repórter é o Bill Cardile, que era repórter de verdade, né? E ele faz ele mesmo no filme. E ele é o pai da Laurie Cardile. E a Sarah, ao contrário do Logan, a pesquisa dela não é para controlar os zumbis, mas sim para reverter, né? O Logan vai falar, não, um processo muito mais lento, porque ela está procurando reverter os zumbis e tal. Mas além dos cientistas, né, representados pelo Logan, e os militares, representados pelo Rhodes, você tem o Billy e o John, que são o operador de rádio e o piloto de helicóptero, respectivamente, né? Eles meio que estão na base da cadeia alimentar e mesmo assim, na prática, eles são os mais essenciais para a sobrevivência, né? Eu acho que eles acabam representando o proletariado, porque além deles saírem dessa política, dessa briga política, né, eles acabam criando, né, seu próprio refúgio e eles é que melhor representam, né, a ideia, né, de que é preciso manter a cabeça fria e visualizar um futuro além disso. Eles não querem brigar por restos, eles querem reconstruir, eles querem construir algo novo, né? Eles são meio que a antítese daquilo que o Rhodes representa. Os efeitos especiais são feitos pelo Tom Savini, mais uma vez, né? E eles são bem mais gráficos, né? Você mostra que aparece desmembramento, né? Os zumbis arrancando os membros das pessoas, né? Achei eles muito bem feitos. E vocês estão satisfeitos? Eu tô. Jonathan? Não, só um comentário que eu queria acrescentar, principalmente sobre essa questão, porque o filme, como você falou, né, tem uma divisão bem clara entre os cientistas e essa galera fascistoide, assim, né? E principalmente depois da pandemia, assim, ficou bem clara essa divisão entre essa galera da extrema-direita que tem essa dúvida da ciência, né? Porque os personagens lá, os militares do filme, eles ao tempo todo contestam os cientistas lá, os cientistas sobre aquilo que eles estão fazendo, né? Que aquilo não vai dar certo, mas... E lembrou muito, assim, principalmente depois da pandemia, esse movimento anti-vacina e tudo mais, essa galera. E mais uma prova como esse filme realmente é bem atual, né? Então, é só um comentário que eu lembrei, assim, enquanto eu estava falando. Enfim, é isso. Legal. Vamos agora falar de streaming no quadro Tem na Netflix.
Tem na Netflix? Tem no Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix? Tem na Netflix. Então, Jonathan, que filme você viu recentemente em alguma plataforma de streaming? Bom, essa semana eu assisti um filme, um curta, na verdade, chamado Os Dias Ateus, do João Pedro Faro. Eu vi esse filme, ele está disponível no Vimeo da Cinemateca do Man. O curta vai contar a história de um cara que ele sofre um acidente e ele fica meio que obcecado por um livro, né? Um livro de poemas chamado Manual da Zoofilia. E inclusive é um livro real, né? E o autor desse livro ele foi assassinado, e o personagem do filme ele meio que criou ele ficou meio que obcecado por essa história, né? E ele vai começar a refletir sobre a própria vida e sobre a própria, enfim, a existência dele. É um curta bem legal, assim, eu gosto bastante dos filmes do João Pedro Faro. É um filme que está disponível na Cinemateca do Man aí. Inclusive, até teve uma live que o Rui fez com o João Pedro Faro e com o Bruno Lisboa, que é o ator do filme e produtor também do filme. Enfim, o filme está disponível no Vimeo da Cinemateca do Man, mas acho que é por tempo limitado, se não me engano. E a gravação da conversa está lá disponível no canal do YouTube do Man. E você, João? Esse eu vi, na real, tem um tempinho já, mas é um filme que eu acho que vale a pena indicar, que é chamado Lake Mungo, ou O Segredo do Lago Mungo. É um filme de 2008, eu acho, se eu não estiver enganado. E é um falso documentário de horror, aproveitando que a gente está no mês do horror, que vai acompanhar uma família depois de um incidente que vitima a filha dessa família, né? Uma família que tem um casal de filhos, um menino e uma menina, e a menina acaba falecendo depois que ela se afoga justamente nesse lago. E aí, depois disso, a família passa a viver algumas experiências que são, no mínimo, aterrorizantes, assim, dentro da própria casa deles. Eles não sabem se estão lidando, de repente, com a filha que faleceu e está buscando ajuda, ou se é outra coisa. E, por conta disso, eles resolvem contratar um parapsicologista. E a partir do momento que eles entram em contato com esse parapsicologista, eles descobrem que a filha deles tinha uma vida dupla, né? Tinham coisas sobre a vida da filha deles que eles não sabiam, e isso leva a todo o desenrolar que vai tentar revelar tanto o passado e o que levou a filha dele de repente a esse acidente, quanto tentar desvendar se realmente se trata da filha deles ou de outra coisa. Gosto muito desses documentários falsos. Esse aqui acho que faz um trabalho bem legal, porque ele parece ser muito genuíno, e a forma como ele vai construindo o filme e o que ele entrega ali, né, essa coisa de criar uma tensão que vai numa crescente ao longo de cada descoberta, é muito bom, cara. Então, para quem tem interesse em assistir o filme está disponível no Prime Video. Você tem algum meio de contato, João? Pode me encontrar no Instagram, que é o _João, _Neto, ou no Twitter, que é o @João, _Neto93. Tem a minha página no Cineratos, faz tempo que eu não publico nada lá, mas quem sabe algum dia eu consigo voltar com ela de verdade, que é o @Cineratos. E você, Jonathan? Bom, eu tô no Twitter também e no Blue Sky, eu tô tentando usar os dois, porque eu gostei bastante do Blue Sky até. @HanekaWife nos dois. E também tô no Letterboxd, ou Liga Johnny, onde às vezes eu publico, eu escrevo algumas coisas lá, mas enfim, ultimamente estou usando mais como um diário para logar mesmo, não estou escrevendo muito ultimamente, mas os lugares onde eu mais estou presente assim, atualmente. Eu agradeço muito a participação do João e do Jonathan, e claro, agradeço você que está nos ouvindo. Não se esqueça de mandar feedback para nós em podcast.cego@gmail.com. Mande sugestões, críticas, elogios e compartilhe com todo mundo, pois quando se trata de cinema, todo mundo tem um ponto cego. Daqui da Rua Pareta, eu sou o Thiago. De Jaú, eu sou o João Neto. De Criciúma, eu sou o Jonathan. E este foi o podcast.cego. When there's no more room in hell, the dead will walk the earth.